A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e neste vídeo a gente já nesse clima de ansiedade vai fazer o nosso primeiro Power Ranking, né? Ou Tier List. Vamos ranquear aqui as seleções da Copa do Mundo da primeira à 42ª. Afinal de contas, temos 42 classificadas antes da repescagem, certo? Eu digo vamos, porque eu estou aqui com o meu parceiro mais uma vez. Fizemos o vídeo antes do sorteio, ranqueamos as seleções antes do sorteio, e agora a gente vai ranquear as seleções pós-sorteio, as seleções aí antes dessa data FIFA de março, que vai ter muitos jogos interessantes. E depois, quando a gente chegar perto da Copa, vamos fazer outro já com as percepções pré-Copa. O meu parceiro, o querido Piero Fiorelli, lá da TNT Esportes, que está lá arrebentando, está fazendo lá todas as manhãs, meu café da manhã de todas as manhãs, como diria lá o professor Girafares, assistindo a live do André Henning com o Piero lá ao lado dele. Certo, Pierinho? Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu querido. Vamos que vamos falar de Copa do Mundo, porque está chegando. Como é que tá, Miguelito? Um abraço pra você, pra galera ligada aí no seu canal. Vamos que vamos, pô, falar de Copa, tô ansioso já. A próxima data FIFA é uma data FIFA bem divertida, com definições. Você me falou que é um Power Rank, mas a gente vai só com as seleções que estão na Copa já, né? Ou a gente vai imaginar qual vai se classificar? O que você pensou pro vídeo? Não, vamos colocar aqui as 42 que estão na Tá, Copa, as tá que bom. já estão classificadas. E como o Irã não foi desligado da Copa do Mundo oficialmente, apesar de Tá. declarações, de notícias, o Irã ainda está aqui, certo? Então são as 42 seleções que estão oficialmente, neste momento, mês de março, na Copa do Mundo. Boa. Pra cima. Tô... Começar já? Bora começar. Só antes de começar, vamos dar aquele recadinho paroquial de sempre, né? Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o lugar onde você acompanha tudo aí sobre a Copa do Mundo. Este vídeo também está no canal do meu querido Piero Fiorelli, então se inscreva aí nos dois canais, certo? E deixe o like no vídeo, no canal que você está assistindo, para você fortalecer o nosso trabalho. E a gente quer seus comentários aqui também sobre o que você vai achar do nosso Power Rank, que, explicando, na NFL, na NBA, a mídia estadunidense faz muito, né? De ranquear mês a mês as forças das equipes, né? O desempenho recente, nível dos atletas, jogador que está machucado, enfim, eles levam em consideração esses efeitos e ranqueiam do primeiro ao último. E aqui é mais ou menos o que a gente vai fazer. Bora, Piero. Então vamos puxar aqui o 42º, né? Temos aí 6 seleções para entrar ainda na repescagem. Então são 42. Quem que é a pior, a última colocada das classificadas, na sua opinião? Quem você puxa? Qual é a pior seleção da Copa do Mundo? Essa é uma É pergunta difícil. basicamente essa a pergunta. Qual é a pior seleção da Copa hoje? E vou te falar, eu acho que do que é possível entrar, não vai entrar uma das piores seleções. As que vão passar nas repescagens não vem alguma coisa pior que essa. A não ser que, sei lá, Nova Caledônia consiga surpreender o É, mundo e chocar o mundo e entrar na Copa. Cara, eu diria, acho que Haiti. Haiti. É. Eu acho que a briga é boa, né? Entre a Haiti e a que eu vou puxar mais à frente. Mas a seleção Não, pode do colocar aí, Haiti, ela joga sua seleção aí que a gente debate, de repente, qual é a última, a pior. então, eu acho que as duas piores são Haiti e Curaçao. Então já vamos jogar esse debate aqui. Eu acho que Tá. são as duas piores, são seleções de um nível muito abaixo do que a gente está acostumado, né? E por conta do aumento de vagas na CONCACAF, e a CONCACAF é um continente bem discrepante, né, das principais forças para as demais, elas conseguiram se aproveitar de um momento ruim, né? A Costa Rica vive um momento muito ruim e Honduras também não está com uma seleção muito bacana, então o Haiti conseguiu vencer um grupo equilibrado
e Curaçao enfrentou uma Jamaica que estava sem seus principais jogadores, né? Ela jogou as eliminatórias sem o Antônio por conta do acidente e sem o Leon Bailey, né? Então, são rivais fragilizados que permitiram que Haiti e Curaçao fossem à Copa do Mundo. É muito legal ver que a Copa do Mundo pode chegar para esses países também. Mas a gente está falando de uma seleção com jogadores pouquíssimos experimentados, né, Pierre? Até Então, em grandes jogos, né? me parece assim, bem claro que são as duas piores seleções. Até porque são times que foram montados pra Copa do Mundo, né? Então, muitos caras conseguiram a possibilidade de jogar nas seleções aí durante esse ciclo de Copa. Mas, pô, a última vez que eles se enfrentaram, o Curaçao meteu 5, Miguel, no Haiti, nas eliminatórias. Eu acho que, pô, o Curaçao terminou jogando bem, tem bons jogadores. É que perdeu o técnico, né? O dia que o Advocaat saiu, né? Então isso tem um Isso. peso, mas eu acho que o Haiti é a pior seleção. Mas o Fred Rutten, que entrou no lugar, é um É, técnico experiente, né? experiente. Um técnico já bem veterano, que já treinou muitos times no futebol holandês. Eu acho que Haiti é a última e Curaçao é a penúltima. Eu concordo com você. E esse 5-1 é um argumento irrefutável, né? Teve um confronto direto ano passado, 5-1, aí acaba qualquer discussão, né? Então, 5 a 1 é forte, né? Mas mostra um pouco de como ficou desequilibrada essa questão da Copa do Mundo com 3 seleções da CONCACAF indo direto, né, Miguel? Aqui aqui é um espaço que é quase que único para tantas seleções da CONCACAF. Eu acho que nem se a Copa virar para 64 daqui a um tempo, a gente vai ter tanta seleção da CONCACAF assim, né? Então, foi uma coisa de louco. Né, mas a tendência é que se classifiquem mais zebras agora, né? Porque a CONCACAF e a Ásia são lugares que tem poucas seleções, entre aspas, grandes, né? Então, com os aumentos quando você vai aumentando o número de seleções, você vai trazendo seleções mais improváveis, né? Na Europa, na África e na América do Sul, é muito competitivo, tanto que você dobrou o número na África e a Nigéria ficou fora, Camarões ficou fora, né? Então. Então, CONCACAF e Ásia permitem esse tipo de Você sabe, seleção que é um pouco mais abaixo. você sabe quanto que é a previsão da Copa de 30 de vagas para CONCACAF? Ela vai manter 6 vagas, mas ela perde uma vaga na repescagem, né? Porque ela teve 2 vagas na repescagem por conta de seu continente sede. Então ela perde uma vaga na repescagem, mas segue com as 6 vagas diretas, Então, se a gente mantiver o modelo de 48, né? Não se esqueça que a Comebol pressiona para que mude para 64 seleções e o martelo não foi batido em relação a isso, então vai né? Mas o continuar muito nessa Haiti linha. e assim, só para fechar aqui, Haiti e Curaçao são jogos. Se Brasil e Alemanha querem ter uma Copa do Mundo boa, eles precisam É. resolver o jogo no primeiro tempo e descansar jogando, né? Não sofrer nesse tipo de jogo, né? É ser um É, jogo a menos no calendário. é o jogo que você vai golear e ganhar confiança. Não tem jeito. Aqui é o jogo pra iludir. Jogo pra iludir torcedor, né? É jogo pra golear. Assim, em Copa do Mundo, qualquer jogo que vai estendendo, vai seguindo um 0 a 0, você tá em risco, né? Você vai ficando no drama. Ainda mais dependendo de como, vamos supor aqui, usando o exemplo do Brasil. Como foi o jogo contra o Marrocos na estreia? O Brasil não venceu o Marrocos na estreia? Já é pressão, já joga esse jogo muito mais tenso. Mas é sempre importante, pô, um golzinho cedo. É o típico jogo, se você faz um gol cedo, você goleia. É isso. Só lembrando que Brasil e Coreia do Norte em 2010 era a mesma história, né? E o Brasil É, sofreu. 2-1. É. Então a Coreia do Norte também era nesse mesmo patamar. 40, Piero. Eu puxo aqui para 40, até pela falta de intercâmbio, por jogar muito pouco, né? A Nova Zelândia. Eu acho que é uma seleção que enfrenta muito pouco times de outros continentes. E aí você tem um Chris Wood que nem está jogando, né? Então acho que a Nova Zelândia vem por aí. Você concorda? Concordo plenamente. E aqui
o nível de competitividade, igual você falou, né? Intercâmbio, mas o nível de competitividade é nulo, né? Se não forem amistoso, a Nova Zelândia não é testada nunca, cara. Não é testada nunca. Então é um nível negativo de futebol. A Nova Zelândia chega na Copa do Mundo enfrentando seleções amadoras, cara. Não enfrentando jogadores profissionais. A Nova Zelândia chegou a essa Copa do Mundo enfrentando pouquíssimos jogadores profissionais, nem seleções inteiras. Então é muito difícil você colocar em perspectiva isso. Por mais que seja uma seleção que tem um jogador ou outro que jogue num futebol de um nível legal, é até difícil a gente projetar alguma coisa diferente disso. Então eu compro contigo totalmente. E puxo na 39ª vaga a Jordânia. Um pouco também nessa linha de intercâmbio. Jordânia. Aí eu já acho que a partir daí já começa a ter um equilíbrio, tá? Acho que dá para colocar a Jordânia aí, concordo com você. É, ressaltando que é uma seleção que está se provando copeira, né? Ela foi aí vice-campeã de uma edição de Copa da Ásia recentemente e agora na Copa Árabe ela foi vice-campeã de novo. Tudo bem que a Copa Árabe eram times reservas, ela perdeu para o time reserva, para o time B, não é nem reserva, o time B do Marrocos na final. Sim. Mas a Jordânia mostrou aí boas qualidades de competir, mas eu concordo com você que, pelo nível, né, você não ter jogadores que atuem fora do Oriente Médio prejudica demais, né? Se você for comparar, por exemplo, com o Irã, que quando chegou na Copa do Mundo em 2006, né, que é uma seleção meio desconhecida, assim, você tinha um Ali Karimi, um Madavi, que você tinha jogadores que já tinham um Então, intercâmbio. Aqui nem isso, né? não tem Aqui nenhum nem isso. jogador que joga em alguma liga um pouquinho mais competitiva, né? No máximo, Exato. no máximo é jogador que joga no Catar, né? Que beleza. E não mais do que isso, né? Então eu acho que é uma seleção bem enfraquecida. E aí, na sequência, Miguelito, a gente vai por qual caminho agora? Cara, apesar de ser a atual bicampeã da Ásia, eu puxaria o Qatar aí. Catar, cara. Porque eu acho que é uma. Você pode discordar. Eu acho que é uma seleção que ela vai muito bem dentro do cenário Ásia. Né? E assim, bem, ela foi bem nas Copas da Ásia, mas na eliminatória ela foi muito mal, né? Ela ficou atrás do Uzbequistão no grupo, e aí a repescagem, vamos ser sinceros, que teve todo um esquema para o Qatar. O Qatar sediou o grupo, teve todo Catar e Arábia um Saudita, né? esquema para o Sediaram. exatamente, né? E o Qatar ganhou dos Emirados Árabes ali no jogo final, mas eu acho que é uma seleção. Por exemplo, você pega o Uzbequistão, que a gente vai falar mais à frente, é uma seleção que se defende bem para enfrentar uma seleção mais forte, né? Que se fecha. Eu não vejo essa força no Qatar de se defender, é uma seleção que joga muito com a bola, né? Então, eu não vejo essa competitividade na seleção do Qatar. Por isso que eu acho que ela está nessa faixa aí. Eu acho que tem, ó. Vê se você concorda comigo. Aqui É. nós temos 3 candidatas a essa vaga. Que é Catar, Uzbequistão e Panamá. Eu acho que essas 3 seleções estão nessa próxima briga. Talvez Cabo Verde, mas Cabo Verde se classificou numa eliminatórias africana, né? Mas eu acho que Uhum. nível de time, Cabo Verde não tem mais o seu sintético, o seu mando de campo, é diferente. Na Copa do Mundo é diferente. Diria até, eu vou até colocaria o Cabo Verde nessa equação. Então, Cabo Verde, Panamá, Catar e Uzbequistão. Eu acho que essa é a briga. Eu acho que faz sentido o voto no Catar. O que você acha? Eu acho. Que assim, quando eu penso na competitividade aqui no nosso Power Rank, eu estou pensando o que essa seleção vai fazer num jogo grande, assim, por exemplo. O que você imagina ter mais dificuldade? Uma Suíça, uma eventual Itália contra o Catar, ou a Portugal, Colômbia contra o Uzbequistão, entendeu? Eu acho que o Uzbequistão pode dar mais trabalho, E o por ser uma Panamá? seleção que se fecha mais. Então, eu acho que o Panamá fez um ciclo legal, mas é aquela coisa, é um ciclo dentro da sua casinha, né?
Ele eliminou os Estados Unidos numa semi, só que aquele Estados Unidos bagunçado, né? De Nations, eliminou os Estados Unidos ainda bagunçado numa Copa América. Mas ele sofreu nesse grupo. Eu acho que o Panamá está nessa faixa também. Ah, Não, tá bom, eu eu compro esse Qatar. colocaria O poder defensivo do Qatar não ser tão forte, é um time envelhecido, né, Miguel? É um time com muitos jogadores exatamente. remanescentes de uma geração anterior. Você pega aquele time do Qatar que jogou a Copa América aqui no Brasil, você vai encontrar, pô, mais da metade do time talvez indo pra Copa. Os caras não teve grande renovação, muitos bons jogadores aparecendo. Os caras que a gente conhece é aqueles lá, Almoezali, Akram Fifi, são os caras lá. Ah, Então eu acho que ele vai nessa linha. e aí a gente pode já subir o Panamá logo na sequência. Eu compro o Panamá na posição 37, né? E E aí o considerando que o Uzbequistão? grupo. Então, o Uzbequistão e Cabo Verde tem discussão aqui. Eu acho que Vai. tem discussão. Ah, Cabo Verde. Cabo Verde fez realmente uma eliminatória muito legal, né? Conseguiu ganhar de Camarões, né? E assim, Cabo Verde disputou agora um torneio, agora não, né? Na data FIFA de novembro, onde ele empatou com o Irã e empatou com o Egito. Então ele mostrou competitividade, né? Então acho que o nível é mais ou menos esse aqui, né? Acho que dá para Tá entender que é mais estabelecido, ou é. menos esse aqui. É mais ou menos isso, né? E aí o Uzbequistão estava nesse torneio também, o Uzbequistão caiu pro Egito na semifinal. Então é mais ou menos por aí. É uma seleção que tem alguns jogadores que jogam em times ali numa terceira prateleira, aquela prateleira conference, né? Jogador que joga no Chipre, jogador que joga em Israel, jogador que joga em time pequeno da Turquia, né? Então, o Uzbequistão tem o Kustanov, tem dois jogadores ali que são destaques no Basak Serrir, né? O Shomurudov faz o Alev. Eu acho que o Uzbequistão tem um pouquinho Shomorodov é mais de jogador. ex-Roma, né? Ex-Roma, né? Isso. Eu acho que o Uzbequistão tem um pouquinho mais de jogador, mas aí eu acho que o Power Ranking, aí, eu acho que o Power Ranking a gente tem que levar em consideração o grupo também, né? Porque se a gente está ranqueando a seleção para a Copa, a gente tem que levar em consideração. O que você acha? A gente tem que levar Você em acha que a gente tá. consideração o caminho dela. Sabe o que eu tô pensando? Será que a gente não tá superestimando um pouco a Austrália e a Arábia Saudita também? Será que eles não estão nesse mesmo bolo também? Eu acho que é equilibrado. Elas vão vir logo na sequência. Elas estão nesse bolo aqui também. Eu concordo com você. Talvez um pouco de camisa para a gente botar elas na frente, pode até ser. Pela bola jogada atualmente, eu concordo com você. Portugal, É, Colômbia e uma repescagem é complicado pro Uzbequistão, né, cara? então, o grupo de Uzbequistão é muito mais difícil. Essa repescagem deve ser RD Congo, que é uma seleção muito forte. Muito E forte. Cabo Verde tem um grupo acessível, realmente, porque assim, fora a Espanha, né? O Uruguai vem num momento muito ruim. Vamos ver se muda alguma coisa nessa data FIFA. Mas o É, Uruguai não está jogando nada. O Uruguai é completamente acessível. E a Arábia Saudita vem muito mal também. Então, Cabo Verde, eu vejo Cabo Verde num caminho mais acessível para tentar chegar no mata-mata do que o Uzbequistão. acho que nenhuma das duas chega, né? Mas tá bom, eu vou nessa linha. Uzbequistão e Cabo Verde. Uzbequistão. Acho justo. E agora, então, agora a gente põe a dupla Austrália e Arábia Saudita aí, então, né? Quem que você acha que é pior? Cara, que não estão jogando nada. Em termos de aí é que é a questão, né? Em termos de qualidade técnica, a Arábia Saudita tem jogadores melhores, né? A Arábia Saudita tem mais qualidade técnica que a Austrália. Agora, a Austrália, ela na última Copa do Mundo, ela chegou do mesmo jeito e foi muito bem, né? Não sei se vai acontecer de novo esse tipo de coisa, né? A Austrália passou de fase, deu trabalho para a Argentina, Pra né? Um time que não Argentina, tinha é. quase que um time que não tinha ninguém, mas eu acho que a Austrália está com pouco intercâmbio, pouco jogador jogando fora. Acho o grupo difícil para a Austrália. Eu acho que a Austrália é abaixo da Arábia Saudita aqui, mas são duas seleções que chegam mal para essa Copa do Mundo, pelo menos agora, há pouco mais de 90 dias. Eu acho que eu vou de Arábia Saudita em 34º e Austrália em 33º.
Você acha que a sabia? Austrália tem mais condição de competir? Cara, eu acho que sim, mano. Sabe por quê também, Miguel? Porque os melhores jogadores da Arábia Saudita também estão envelhecidos, sabe? Você tem o Salem Aldalsaga, que é o principal jogador que sofreu muito com lesões, né, nessa temporada. Mas a gente pode ir no. A gente pode ir com a Arábia Saudita em 33º e a Austrália em 34º. Você que manda, você que manda, você que Ô, manda. caramba. Vamos lá, então. E o, Aqui, né? e o Piero, e o 34º. Piero mostrando. E o Piero mostrando seu conhecimento em geografia de não confundir nessas bolinhas a bandeira da Nova Zelândia com a da Austrália, né? Tem que E respeitar, né? não- porque não é fácil. Vai. Vamos lá, E, agora a coisa já começa a ficar melhor, hein? cara, aqui já começa a ficar difícil e eu já fico muito na dúvida, Miguel. Fico muito na dúvida. Eu vou te falar. Seleções que eu coloco nessa próxima briga. Irã tá nessa próxima briga. África do Sul. Isso, concordo. Irã, África do Sul e Egito, talvez. Irã, África do Sul e Egito. Eu acho que a Tunísia está Tá. acima. Tunísia tá acima, se defende um pouco melhor, né? Se bem que o A Egito tem Tunísia tá. Marmouche e Salah na frente, né? Por mais que o Salah tenha uma temporada ruim, a gente tá falando de dois jogadores de titulares de Premier League jogando no ataque do time, né? Não deram Eu resultado acho que na Copa Africana, mas eu acho que a gente pode colocar Gana aqui também, tá? Gana. Porque apesar Será? de ter. Então, Tem Gana jogador, tem mas. dois. Gana é uma situação semelhante à do Egito de ter dois jogadores fora de série, né? Gana tem o Semeio, né, que agora está no Manchester City, e tem o Kudus, que é um baita jogador, tem Aki Williams, tem muito cara bom. Mas em campo isso não se prova, né? Em campo isso não se É, vê. A Gana não se eles não classificou para a jogaram. Copa. É, eles jogaram a Copa Africana. Eles não se classificaram para a Copa Africana de Nações e Gana foi pote 4 justamente pelos maus resultados. O Gana tá pior que o impacto que o Egito mesmo. Semeio. Então, e Gana. Só que Gana é a questão. O Semeio vai estrear agora, nessa data FIFA de março. Vamos ver qual o impacto que esse ataque. Esse ataque Semeio, Kudus, Inhaque Williams poderia ser tranquilamente um ataque de um time da Premier League e seria um ataque forte, né? É, que tem que ver o Kudus, né? O Kudus tá muito tempo machucado, né? Quando que volta lá no Tottenham, É, né? Tem isso também, né? sim. Eu acho que eu. Talvez a África do Sul aqui agora? Então, a África do Sul pode ser, eu acho que é a África do Sul aí, porque é uma seleção que tem pouco intercâmbio também. Ela é meio Mamelodi Sundowns e meio Orlando Pirates, né? Então, ela é basicamente esses dois times com poucas adições, né? Com o Foster lá que joga na Inglaterra como centroavante, mas eu acho a África do Sul um pouco abaixo, né? Então aqui a gente tem quem? Irã, Egito e Gana, né? É. A gente fez essa. É que aqui, ó, primeira coisa, né, pra quem tá assistindo a gente. Enquanto a gente tá gravando, o que a gente tem de informação hoje, né, o Miguel, o que vem do Irã são sinais de que a seleção não vai jogar a Copa do Mundo. E hoje o Trump falando que ele recomenda que não jogue, né? Então, aí é muito de o que o Irã vai fazer, né? O André Henning, inclusive na live, ele tem muito palpite de que o Irã não vai informar e vai tumultuar e deixar pra última hora o anúncio. Que vai tentar gerar confusão o máximo possível e anunciar perto, que não vai ser um anúncio de agora. Então, vai jogar a pressão meio que na FIFA pra tirar o Irã, né? A FIFA tem que tomar essa decisão e não o Irã tomar a decisão dela. Então, Porque, mas dito isso, porque vamos supor que eles consigam ir. Cara, eu acho que é um componente muito significativo pro país, os jogadores em campo ali representando. Então, acho que eu acho muito improvável que o Irã jogue a Copa, tá? Mas se jogar, eu imagino um time que, pô, os caras vão correr demais, cara. Então, porque assim,
é uma condição muito instável da gente saber, né? Teve uma declaração do presidente Trump na rede social dele, no dia que a gente está gravando, nessa quinta-feira, ele falando que não impede o Irã, a seleção de Irã de ir, mas recomenda Eu pela recomendo segurança exatamente. deles que eles não vão. Então, assim, vamos ver o que o Irã vai decidir, né? Ou se a FIFA vai acabar excluindo o Irã. A gente não sabe, mas eu acho que é o nosso papel aqui colocar o Irã, porque ele não foi excluído da Copa do Mundo. Então, como o Irã ainda está, se no próximo que a gente for fazer perto da Copa o Irã não estiver, aí a gente faz com a outra seleção que estiver no Isso aí. lugar. Mas o Irã está. Irã e Egito, eu acho que é o mesmo nível. Eu acho que seria um jogo com cara de empate total. Se tiver esse jogo, dá para colocar empate no bolão, que a chance de acertar é grande, né? O Irã ele tem poucos jogadores que jogam na Europa, né? Você tem o Taremi que joga no Olympiacos. Olympiacos, você tem o Moheb que joga lá no Rostov da Rússia, mas são pouquíssimos. Mas o Irã é muito experimentado em Copa, né? O Irã, desde 2014, ele vem fazendo campanhas muito competitivas, né? Quase segurou o empate contra a Argentina, quase eliminou Portugal no último lance, perdeu da Espanha num jogo apertado. Na última Copa, tudo bem, contra a Inglaterra acabou sendo goleada, mas contra o País de Gales, Irã conseguiu ganhar de uma seleção europeia. Então, uma seleção experimentada que chegou nas últimas duas Copas com chance de classificação na última rodada. Né? Concordo. Eu acho que ela é um pouco mais experimentada de Copa que o Egito, apesar do Egito ter jogadores melhores. Concordo. Eu acho mais perigoso você enfrentar o Irã do que você enfrentar o Egito hoje. Se Por dá no melhor que seja. mata-mata, eu falo. Não, eu prefiro enfrentar no Então, jogo único o Egito do que o Irã. então. Um Brasil e Egito seria menos difícil, talvez, de furar uma retranca, né? Sim. Exatamente. Bom, agora você compra a Gana ou você tem alguma outra sugestão? Não, compro o Gana. Compro o Gana. Acho que é uma boa, mas eu acho que já tá chegando na hora também, daqui a pouco, de colocar os Estados Unidos nessa equação já. Sim, sim, sim. Agora a gente chega numa. Agora a gente tem um grupo que dá para a gente colocar a Argélia para a gente discutir, né? Ó, a gente está em qual posição, Pedro? Agora? A gente tá na Sobe lá vigésima rapidinho. oitava. 28ª, né? Eu acho que a gente tem aqui Argélia, tem Estados Unidos, tem Canadá, a gente Coreia do tem Sul, Escócia, Coreia do Sul. Paraguai. Acho que a gente. Paraguai, sim. Paraguai, sim. Tunísia, Costa do Marfim. Agora é equilibrado, né? Agora É. chegou no aquele bololô, né? Acho que a gente tem essas aí para a gente conversar nesse momento. Te falar, eu acho que de Ah, todas essas que sobraram, a seleção que eu prefiro enfrentar e, portanto, eu considero a menos competitiva é a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Para o Brasil é um ótimo encaixe. E a Coreia do Sul, ela empatou muito jogo contra a seleção pior, né? O que É, é ruim para então, ela, né? a seleção Ela não empatou com a jogou bem, Palestina. não jogou bem no ciclo. Acho uma seleção frágil, meio que sem identidade. E o melhor jogador do time já tá veterano, né? Então, não sei, cara. Não boto tanta fé É, assim nessa seleção da Coreia. eu não sei o quanto que o Kang In Lee do PSG vai conseguir assumir esse protagonismo de ser o cara, né? Porque o Son realmente está mais veterano agora, né? Se tiver o Lee Chan-wang em boa Vai, forma, que é um cara que se é, machuca muito, do Overhampton. ele é um bom centroavante. O menino do Besiktas lá, o Heung-Gil-Wo, ele tá jogando bem também, fez gol aí no último jogo. Mas enfim, é realmente uma seleção que quando pega uma seleção europeia num mata-mata, um Brasil, uma Argentina, é uma seleção que acaba deixando um pouco a desejar. Né? Pode ser a Coreia do Sul aí, nesse momento. Né? Vamos ver como é que ela vai desempenhar, mas ela não foi tão bem nos últimos amistosos Ela também. foi, Acho que ela terminou invicta as eliminatórias, mas é importante também colocar em perspectiva que foi o grupo, né? Porque cara, eu acho que isso tem que colocar na equação. O time terminou em 6 jogos, 5 vitórias e um empate.
É isso, né? Não, não é. Era. A Copa do Mundo é maior, né? Cadê? Onde tá aqui? Enfim, não achei aqui as Ela eliminatórias empatou, exatamente. ela empatou com a Palestina, ela empatou com a Jordânia, ela empatou com o Iraque. É isso aqui, é isso Ela aqui. empatou Coreia dos. jogos com É, quase todo exatamente. mundo. Quase todo mundo, cara. Então, do que É, era possível enfrentar, 6 vitórias e 4 empates, Jordânia, Iraque, Oman, Palestina e Kuwait não é um grupo que te testa, né? não, Eu vou de Coreia do Sul aqui. Compra? Coreia do Sul. Coreia do Sul com potencial de melhorar. Potencial de Sim. melhorar, porque é uma seleção que fez mata-mata na última Copa e tem bons jogadores. Argélia, eu puxaria aqui, hein? Uma Bastante, bastante jogador seleção bom, mano. boa. Foi É, muito então, bem nas a eliminatórias questão é africanas, mano. essa, né? Muito bem nas eliminatórias. Não foi tão. Não fez uma Mas grande Copa Africana, mas fez uma num muito grupo boa fácil. eliminatória. Pô, mas cara, eu vou te falar, Miguelito. Eu acho que a Argélia é um time que pode te enroscar, cara. Mais para cima, você acha? A Argélia foi. A Argélia ela deixou uma impressão muito ruim na Copa Africana ao ser atropelada pela Nigéria sem ver a cor da bola no primeiro tempo, né? Então, Mas mas eu vou te claro, falar. Eu vou te falar, nessa Champions, eu comentei o Shaib do Eintracht Frankfurt. Achei muito bom jogador. O Maza fez um baita jogo contra o Arsenal ontem. Tem Mahrez ainda que joga num bom nível. Aí no Rick tem, desde que voltou da lesão, tá jogando com frequência lá no time do Guardiola. Cara, vários bons defensores, Ben bem Sebaini. Sebaini do Dortmund. A Tal, que não tá mais na elite, mas é um jogador de velocidade de beirada. Cara, vários bons jogadores. Vladimir Petkovic é um técnico experiente. Eu não quero pegar essa Argélia, não, cara. Acho uma Então vamos Argélia jogar mais para cima. uma das melhores seleções africanas. Acho que a Tunísia é menos time que a Argélia, cara. Menos time. A Tunísia se defende bem, mas é menos time. A Tunísia me parece um pouco mais estruturada no momento, mas a Tunísia perdeu o treinador e Não, agora e a então ela Tunísia não tem depende. mais o que ela tinha, E né? a Tunísia depende muito de te levar no 0 a 0, né? A Argélia, ela vai te colocar em perigo em todos os momentos. A Tunísia, ela precisa estender o 0 a 0 pra E te a, segurar. Ela precisa te. É um time muito mais de jogar fechado do que te provocar com bola, sabe? e a Argélia vai fechar o grupo contra a Áustria no confronto direto em Kansas City, né? Que é um lugar quente. Eu acho que você me convenceu. Você me convenceu. Vamos deixar a Argélia para depois. E eu Então vou a te gente dizer, tem eu acho que tanto o Paraguai quanto os Estados Unidos são times piores que a Argélia, mano. É que o Paraguai, depois que mudou o técnico, o time tá enroscadinho, muito né? bem treinada, muito bem treinada. É E o, uma Esta- seleção e o muito bem treinada. talvez os Estados Unidos, cara. Agora. Você botou a Tunísia aí já, né? A Tunísia Bota. perdeu o treinador. Eu concordo que no momento ela chega um pouco enfraquecida. Ela cai para Mali numa eliminatória que estava praticamente ganha, né? Decepcionou na Copa Africana. Tá certo. Então, eu acho que o Canadá é mais fraco que os Que os Estados Estados Unidos. Unidos pelo futebol jogado. Acho. Apesar de ter aí o David, de ter o. Eu acho os Estados Unidos, no geral, uma seleção melhor que o Canadá. Acho mais bem estruturada, acho também o Paraguai mais competitivo que o Canadá. Então eu colocaria o Canadá agora. Pode ser. Vamos lá. De Canadá. Agora. Então, Canadá. Canadá na 26. Aí a Vamos gente lá. vai. Então aí agora a gente tá com de opções Argélia, que a gente já tinha falado, e Paraguai. Eu acho Estados que Unidos, Escócia. Argentina, Paraguai, Estados Unidos e Escócia. Não, Argentina não, Argélia. Argentina, olha, Argentina é loucura, né? Argélia. E o México? Ah, E o eu, México, Miguelito? o México. O O México tá nesse México eu bolo. coloco. O Por causa México da tá pressão nesse em casa. bolo. O cara tá em casa, né? É que o México, até no vídeo que eu fiz O aqui Estados Unidos. analisando É que a gente grupos. fala o México em casa. O Estados Unidos tá em casa também, mas é outro nível de clima e pressão É, de torcida, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, é que tem uma questão que é o seguinte, Piero. Eu falei no vídeo aqui da análise dos grupos da Copa que eu fiz, que a gente pega os resultados do México em casa, tem alguns tropeços, tem vitória, tem empate, tem derrota, mas não são grandes resultados. Mas o problema é que o México não joga no México em casa, ainda mais porque o Estádio Azteca passou por uma longa reforma.
o México ele joga os seus amistosos no nível do mar, nos Estados Unidos. Na Copa, o México vai jogar na altitude, principalmente o primeiro e o terceiro jogo e os dois primeiros mata-matas. Eu acho que o México pode até chegar numa quartas, de repente, porque o destino dele, se ele passar em primeiro, é pegar a Inglaterra, né, nas oitavas. A Inglaterra vai para a cidade do México sem saber o que espera, né, numa altitude de 2.500 metros. Então, assim, eu acho que esse fator casa. E o México, quando cedia a Copa, geralmente joga bem. Então, isso empurra o México um pouco mais para cima. Mas eu concordo que, em termos de futebol, deixa a desejar. Eu concordo com você. Você iria do que aqui, então? Eu iria aí de Paraguai. Eu compro. Paraguai, que tem aí. Os principais jogadores são jovens, né? E agora não, acho que o Paraguai tá aí. Bom, agora a gente tem Estados Unidos, Argélia, México, Escócia. Tem mais alguém aí que a Escócia, gente Costa pode do colocar? Marfim, né? Costa do Marfim. E Costa do Marfim. Eu acho que esse bolo é esse agora. Costa do Marfim. É, Eu é, acho que eu colocaria a Escócia agora. eu acho também. Acho que a Escócia classificou bem para a Copa, né? Mas Tem ótimos não é uma. jogadores e tal, mas coletivamente. O jogo contra a Dinamarca foi um jogo muito aberto, né? Que garante a vaga. Gols absurdos tal. Tem muito bons jogadores a Escócia mesmo, mas acho que. Se bem que o grupo, né? Cara, você tem o Haiti. A Escócia tá Acessível. a Escócia tá um empate contra o Marrocos de garantir 4 pontos. 4 pontos acho que você vai classificar. Dependendo de como você vence o Haiti. Até Então. três dá. Dependendo das combinações, até três pode É, te levar. Então, mas eu não duvido a Escócia se enrolar com o Haiti, tá? Não, pode ser. não duvide disso. Não Pode ser. duvide disso. A Escócia é uma seleção que se dá melhor se ela ficar mais retraída. Mas é uma seleção que vai dificultar Marrocos, não tenho dúvida nenhuma. Bom, Agora, Estados Unidos, Costa do Marfim e Argélia. Uruguai também, né? Que você falou, né, sobre o nível do Uruguai hoje, né? então, o Uruguai tomou 5 dos Estados Unidos na última data FIFA, né? Cara, eu gosto do time dos Estados Unidos, tá? Eu acho que tem jogadores muito bons ali. Um jogador bom. Eu gosto. Eu gosto. Aqui a gente já chega no nível maior. Aqui a gente pode pôr o México, vai. Porque em termos de jogador, ele está abaixo dos outros. A Costa Ah, do não, mas. Marfim, ela tem Não, Diallo numa ponta. É, ela tem Não, Diallo numa ponta e Diomande da outra. É um time não. muito bom, com muito, Time muito muito bom. talento. Mas eu acho que o México tem mais ferramentas pra fazer valer Chega longe. mando do que os Estados Unidos. Eu acho mesmo, cara. Por mais que eu goste de alguns jogadores da seleção americana, venceram agora há pouco, pô. Mais uma vez a Copa Ouro, jogando contra os Estados Unidos. Mas Não, era um Estados Unidos reserva, né? É um Estados Unidos desfalcado dos jogadores que jogam na Europa, Os né? Estados Unidos jogou pouquíssimo com a melhor formação, com a formação ideal durante esse processo. Pouquíssimas vezes. Não, e o engraçado é que o time da vitória de 5-1 contra o Uruguai é um time repleto de jogadores da MLS. Não, Não é o então, time de bichão. qual foi a última vez que você viu os Estados Unidos inteiro, assim, jogando todos os jogadores? É difícil, cara. Eles não conseguiram fazer um ciclo completo, assim, bonitinho, montar É, uma identidade de jogo. Eu tenho dificuldade. Se bem que o México também foi confuso também, né? Não tô falando que é um grande momento da seleção mexicana. É confuso também. Mas eu boto muita fé nessa coisa do mando, cara. O que os caras fizeram aqui no Brasil, Miguel. O clima de estádio que era. Os caras quase dividiram com o é, Brasil é, e Fortaleza, pô. assim, o mando de campo pode te alçar longe, né? A gente viu a Rússia Nossa quase indo para a senhora. semifinal, né? Muito, cara, A o Rússia México. quase fez semifinal de Copa. O México é muito enrosco. Você prefere pegar o México no México ou os Estados Unidos nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, não tenha dúvida. Apesar de ser um time melhor, que vai te incomodar, que pode te incomodar mais, né? Mas Se a você atmosfera é. se tivesse que escolher Estados Unidos, Costa do Marfim ou Argélia, como você ranquearia essas três? Ó, vamos pensar assim, para gente definir esse ranking aqui.
Se tivesse essas quatro opções para o Brasil enfrentar no mata-mata, né? Tá, México, no México, tá. Estados Unidos, nos Estados Unidos, Costa do Marfim ou Argélia. Para o Brasil, o melhor seria a Costa do Marfim, apesar de ter mais talento, porque é uma seleção que vai se defender pior. Então, vamos para a Costa do Marfim aí. Tá bom. Mas você ter Diallo de um lado e Diomandé do outro vai ser um salseiro, hein? Vai ser Eu loucura. concordo. Vamos lá. Argélia É... aqui? Argélia ou Estados Unidos? Argélia, vamos colocar Argélia porque ela não tá com o mando, ela não tem o mando, né? Ela não tem o Argélia, mando, então a gente põe aí Estados Estados Unidos e Unidos e México. México. Fechou. Tá bom, Estados Unidos e México. Estados Unidos e México, ok. A atmosfera faz muita diferença mesmo. Então vamos de Estados Unidos e México. Agora é só os bambambam, né? Agora o bicho pega. Top 20. Eu acho Top que. 20. Eu acho que pelo futebol que joga hoje. Futebol que joga hoje, o Uruguai tá nessa briga. E acho Sim, que. Acho que em termos de geração. A gente tá falando também de talento. Eu acho que a Áustria dá pra colocar aqui, apesar de ser um time coletivamente muito forte, né? a Colômbia também. A Colômbia tá jogando Cara, muito eu mal. boto muita fé na Colômbia, mano. O Miguel, mas jogando muito mal recente. Eliminatórias da Colômbia, a Colômbia jogou bem, cara. Ótima Copa América. Tem, cara, bons A Copa jogadores, cara. América foi muito boa. Depois da Copa América desandou. Porque E já agora tava com deu uma uma vantagem. recuperadinha nos É, amistosos. Colômbia, jogador colombiano, Miguel, é quando a coisa É tá preguiçoso. valendo. Quando a coisa tá valendo, cara. Os caras não querem quando é jogo nada. Eu boto fé nessa seleção colombiana, cara. Eu gostei do Nestor Lorenzo lá no trabalho dele, o time joga bola. Eu acho que tá acima. Ó, a gente tem Pra mim Uruguai, aqui é Áustria. Uruguai, Áustria, Japão, talvez? É, Equador? o Equador tá, o Equador tá acima do Uruguai com certeza. Também acho. O Japão tá acima também. Já vamos facilitar, é o Uruguai aí. É o Uruguai Uruguai, aí. Na 19 é o Uruguai. Áustria, Uruguai na 18º. 19. Ah, A pressão alta, o time que coletivamente é muito bom, mas eu acho que, muito pô, bom. 18º a gente já tá valorizando bem, né? Falta um pouco de talento, né? Tem muito bem treinado, mas falta um pouco de talento. O 18º tá bom para a Áustria. Time enroscado de se enfrentar e tal, mas acho que é por aqui, né? Vamos lá. Bom, aqui a Agora gente tem. temos é, Vou jogar aqui opções agora, vamos lá. Croácia, Equador, Colômbia, Croácia. No, Equador, cara, a Noruega, eu vi canais e veículos jogando a Noruega dentro do top 10. Eu acho um tremendo do exagero, tá? top 10 é exagero. Eu acho Mas eu acho exagero. que tá acima de muitas seleções, porque eles jogaram muito as últimas eliminatórias. É que o Odegaard vai chegar um pouco É. abaixo, né? Mas é muito cara voando, mano. É muito Mas jogador bom, velho. é um recorte recente contra um determinado grupo de seleções, né? Vamos ver agora nos amistosos como é que vai ser, né? E o grupo é uma pica, né? Mas o grupo é difícil, grupo de um baita de um calor. Então, assim, e a gente sabe que quando uma seleção média europeia chega com hype, às vezes ela deixa a desejar. Então, Você assim, acha eu acho que que. A Noruega tá nessa. Tá antes do top 10, não entra no top 10, não. Se o Bodo fizer semi de Champions? Não dá um Aí, gás aí? Só norueguês no time? alguns jogadores podem se colocar no time titular, O aliás, né? Berg é titular, é o único, né? O, É o Berg o, volante. o Solbakken pode, o técnico da Noruega pode olhar e falar: O o Rausch cara pode que voltar pra joga seleção, né? então, você tem poucos jogadores, né? Você tem o Bjork em zagueiro, mas você tem poucos jogadores do Bodo, né? Mas assim, pode ser que alguns ganhem vaga aí, né? Porque estão jogando muita bola. Mas enfim, vamos voltar a se ater aqui Mas eu ao acho que a nosso. Croácia tá abaixo das europeias. Acho que a Croácia tá abaixo da Noruega e a Suíça tá abaixo da Noruega hoje. E eu acho que a Bélgica tá abaixo da Noruega também. Difícil, hein? A Suíça jogou muita bola nessa eliminatória também, num grupo chato, né? Num grupo equilibrado com Suécia, com Eslovênia. Tudo bem que o Kosovo acabou Kosovo. ficando em segundo, né? Mas era um grupo chato. E a Suíça, a gente não pode esquecer que a Suíça, além de ela ter um grupo mais acessível,
ela é experimentada nesse negócio, né? A Noruega não joga desde 98, né? A Suíça ela tem, a Suíça ela chega para a Copa do Mundo chamando de Não. você, né? Agora a gente já Já, tá falando de todas as seleções aqui, elas são boas, mas eu prefiro enfrentar a Suíça do que a Noruega hoje. Eu acho que a Noruega vai fazer uma boa Copa, cara. Tudo bem que é a seleção do hype agora, né? Então, muita expectativa. Eu iria de Equador agora. você leva mais fé na Colômbia que no Equador? Levo porque tem mais talento de ataque, né? Acho que o Equador tem Mas o pouco. Equador, Acho que o Equador tem pouca coisa de no meio pra ataque tem frente. pouco. O Equador tem pouca coisa de meio pra Mas o frente. Equador é embaçado. O Equador, para você fazer gol no Equador, é difícil. É. É É a difícil, seleção do mas 0-0. é a seleção do 0x0, beleza, mas tem, ó, Incapié, Pacho, vários bons jogadores e tal. Caicedo, Caicedo. time que pressiona fisicamente competitivo, Plata também, corre pra cacete. Mas eu acho que falta poder de fogo, falta gol pra seleção, a seleção que faz pouco gol. E não tem o componente da altitude, né? Então eu acho que eu não acho que o Equador é uma seleção perigosa. Acho que vai enroscar jogo, mas acho que chegou no momento de colocar o Equador. Acho que não é mais pra cima que isso aqui, não. A Colômbia tem mais jogador de frente, pô. Mais jogador habilidoso. Jogador jogando bem essa temporada mesmo. Eu acho que o Rames ser titular da Colômbia ainda atrapalha um pouco, sabia? Não, pô. Tudo bem que Foi o melhor jogador ele da Copa joga América. bem. Mas a Copa América foi em 2024, né? E ele tá sem jogar direito aí até lá, né? Desde então. E assim, eu acho que a Colômbia poderia ter um time mais intenso, entendeu? Sem ele, né? Mas assim, encontrou um centroavante confiável agora com o Luiz Soares, né? Do Sporting. Tá bom, você quer colocar a Colômbia na frente do Equador? Vambora. 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 Eu acho o Equador chato, hein? Pode te levar para uns pênaltis no mata-mata. Aí vai ser uma Pode. seleção chata de ser Eu acho que eliminada. A Colômbia vai te surpreender, Miguel, nessa Copa. Escuta o que eu tô te falando. Será que não Num tá na hora. grupo. Fala. É. Não, num grupo difícil a Colômbia tá, né? Colômbia com RD Congo, Portugal com Uzbequistão, um grupo só de jogo difícil. Mas a Colômbia tem o fator torcida, né? Tem esse fator também. Eles lotam qualquer lugar, né? Então. Isso a gente não pode tirar que jogo da Colômbia eles lotam em qualquer lugar. E agora? Quem tá falando? Quem você quer puxar aí também? Para mim é a Colômbia aí. Você tem algum candidato? Tem a candidata, tem a Croácia. Croácia. Ah, a Croácia é melhor que a Colômbia. Eu acho. Tá bom? E a gente tá E falando de uma Senegal? seleção. E Marrocos? Ah, eu também acho melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Eu Vamos acho de que para a Colômbia. Colômbia tá. E eu vou de Cara, a Croácia agora. Croácia. A Croácia, ela vai ter mudanças aí, né? A Croácia, inclusive, já convocou a seleção para os Jogos de Março, né? A gente está gravando no dia 12, né? Vai E ela enfrentar o já Brasil, né? convocou, vai enfrentar o Brasil. É uma seleção que o Modric continua jogando bem. É engraçado, né? Que o Modric continua jogando muito bem, mas o Kovacic e o Brozovic, mais jovens, perderam Ah, potência. Né? o Kovacic, mas o Kovacic não joga há muito tempo, né? É muito engraçado como não é a idade que define, é o Não, é. comportamento, né? O Modric é um cara que conseguiu se manter. É, a Croácia encontrou um centroavante confiável também, né? Assim como a Colômbia. Agora, o Budimir está fazendo gol lá na Espanha, né? Você tem o Matanovic também, que é um reserva para o ataque, é uma posição que a Croácia não tinha, né? Mas você ainda depende de um Perisic, é um time um pouco mais envelhecido mesmo, né? Acho que a gente pode ir para a Croácia aí mesmo. A gente pode ir para a Croácia aí mesmo, mas a gente Você vai não ter tá uma noção satisfeito com isso, legal né? Você não nesses tá satisfeito jogos com aí isso. da data FIFA. Não, acho que tá bom, acho que tá bom, acho que tá bom. Acho que a Croácia é mais ou menos essa posição mesmo. Eu vou. Eu Então, vou. agora. Então, É, pra, agora ficou difícil. Agora ficou difícil, a, mas eu vou Noro- te falar. Eu acho que é a hora a- de começar a falar da Bélgica aqui, Miguel. tá, a Bélgica, eu acho que tá nesse bolo. A Noruega tá nesse bolo. Quem Senegal, mais tá nesse bolo? Marrocos, Senegal, Marrocos, Suíça. Japão. Japão. Então vamos lá. Marrocos. Eu fiz um vídeo recente falando sobre o novo técnico do Marrocos, né? Eu acho que o Marrocos é uma questão mais anímica de ver como é que o time vai estar depois daquela tragédia que aconteceu na final, do que tática, porque o técnico é muito bom, né?
O técnico novo é muito bom. Ele foi campeão mundial sub-20, joga fechado, espeta contra-ataque, velocidade. Eu, eu acho que a Não quero questão é enfrentar, como é que o não. Marrocos vai estar. Então. A questão é como vai estar Marrocos animicamente, como é que vai estar o Brahim Dias, que é o principal jogador de ataque dessa seleção, depois daquilo que ele fez, né? Ele vai levantar a cabeça, vai se provar ou vai estar entregue, né? Então, tudo isso é muito difícil. Eu deixaria o Marrocos um pouquinho mais para cima aqui. Também. Também Eu deixaria. concordo com você. Eu concordo com você que a Bélgica é por aqui, tá? Acho uma seleção Você acha que a que Noruega tá abaixo da Bélgica hoje? ah, a Noruega, então, tá jogando muito mais, né? Tá jogando É. mais. E o Tá, Japão, tipo, pô, o é, Japão tá acima da Noruega também, Miguel. Até pela capacidade física e de jogadores voando na elite do futebol mundial, pô. É muito jogador que vai chegar titular de seus times na elite do futebol mundial, pô. mas o ja, Eles vão chegar com o Sorloth, um dos artilheiros da Espanha. O Haaland não tá na melhor fase, mas ainda é o Haaland. Tem os números que ele fez na primeira metade da temporada. Sheldrop jogando muito no Benfica. Ryerson, Musa, Ryerson. Quando o Odegaard deve voltar. Deve voltar não, já tá pra voltar nas próximas semanas. Pô, é muito jogador bom, cara. um bom Muito. goleiro do Sevilha, o Nyland. Sim, mas assim, E eu os caras concordo com você voaram nisso. nas eliminatórias, cara. Os caras voaram. Vão chegar voando muito quente, mano. Mas você concorda comigo que o Japão, o recorte de bons resultados é muito maior, né? A Mas o nível de Noruega ganhou da enfrentamento é outro, Itália. né? Não, mas não, o que eu quero dizer é de grandes jogos. O Japão já vem há um bom tempo fazendo bons resultados com esse treinador e já ganhou na Copa da Alemanha e da Espanha, ganhou da seleção brasileira em amistoso. Toda a seleção média que vai lá toma goleada. A Gana foi lá, apanhou. Bolívia foi lá, apanhou. Não, concordo, Então, eu acho que são seleções de níveis se parecidos. classificou de uma maneira. Se classificou de uma maneira surreal. O Japão, há um ano e meio atrás, já estava classificado para a Copa, ganhando de 8-0 do Bahrein, goleando. Eu acho que o Japão ele tem jogadores experimentados também, já está jogando Copa há mais tempo. E tem aí um recorte de bons resultados, de assim, pô, já ganhamos do Brasil, já ganhamos ganhou de 4-1 da Alemanha no amistoso pós-Copa, né? Então, assim, eu entendo que a Noruega tem mais craque, mas eu acho que o Japão, num geral, eu prefiro o Japão do que a Noruega. Tá bom? Mas eu vou de Bélgica agora, antes de todas essas. Pode pôr a Bélgica agora. Eu acho que a Bélgica chega enfraquecida, né? Apesar dela ter 3 goleiros para ser goleiraço, incrível a É. fábrica de goleiro, né? A Se bem que fábrica de O goleiro, né? Céus tá afundando lá no Forest esse período recente aí. Mas o Lamens é muito bom, né? E o Courtois nem se fala, né? Não, Courtois é absurdo. Ah, vamos lá. Então temos agora para colocar Noruega, Suíça, Senegal, Suíça. Noruega, Senegal, Suíça, Marrocos, Japão, Holanda. Acho que é nessa linha aqui. Noruega, Senegal, Suíça, Marrocos. Então, o que a gente puxa agora, né? Eu puxaria a Noruega agora. Eu puxaria a Se você Suíça. tiver alguém para puxar, você puxaria a Suíça? Eu Então tá puxo a bom, Suíça puxa antes. a Suíça. Você prefere a Suíça, né? Puxa a Suíça. Não, pensa assim: Brasil, Noruega, Brasil e Suíça no Eu primeiro prefiro enfrentar a mata-mata, se Suíça. fosse para Eu cair. prefiro enfrentar a Você Suíça. prefere enfrentar a Suíça? Prefiro. Mesmo sabendo que a Eu acho chance de ir que. para os pênaltis é grande. É, mas, cara, a fisicalidade que a Noruega te impõe, cara. Você pega. A Noruega, ela joga com caras de 1,90, 1,85, de muito embate físico. Eu senti muito isso nessa período recente das eliminatórias. Eu senti eles atropelando muito adversário, sabe? Foi. Foi. Não, Foi. Pode falar? eu concordo com você que se a Noruega jogar o que pode na Copa, ela pode ser a sensação da Copa, não tenho dúvida. Porque realmente tem jogador para isso, tem muito talento para isso. Então vamos para a Suíça aí. Põe a Suíça. Suíça aí. Aí eu iria de Japão, você vai de Noruega. Mas como a gente já foi, vamos de Noruega agora, eu vou Japão depois. Tá, beleza. Então a Noruega.
Aí vocês digam aqui no chat, vocês estão assistindo, se vocês concordam comigo ou com o Piero. Vocês preferem o Japão ou a Noruega? Então, Nós o demos aqui Japão. Ah, ambos Japão. argumentos. É, Japão aqui. É. Agora, Marrocos, né? Ou Senegal. Tem Senegal ainda, né? Não, eu acho que Senegal tá acima da Holanda hoje, por exemplo. Tá, não, a Senegal vai ser nossa surpresa no top 10, então. Vamos então de Marrocos agora. Acho que Marrocos Já até estamos pela no top 10, né? incógnita, né? Já estamos no top 10, né? Então, sim, Marrocos abre o top 10. já Marrocos abre o top 10. Você acha Senegal na frente da Holanda? Cara, ó, vamos lá. A Holanda tem uma grande linha defensiva, né? Um grande meio campo também. De Jong, Gravenberch, Reinders. Falta um pouquinho de ataque pra Holanda, certo? Vamos concordar com isso? Falta um pouquinho de ataque? Apesar de ter jogadores que fazem ala, que fazem ponta, né? Você tem o Vários Frimpong, você alas, tem o vários alas. Gakpo, Frimpong, Dumfries. Dumfries. Na zaga eles têm Van de Poku Ven. agora jogando muito, né? Aqui, é. Quem? O Poku do Leverkusen Poku do tá jogando Leverkusen. bem também, que é ala. Falta centroavante, né? Joga o Memphis Depay de centroavante, né? No Alang, que jogou bem contra o Galatasaray, contra o Liverpool, né, no meio de semana, mas eu acho que falta É um pouquinho muito de bom. poder de fogo e eu acho que o Senegal vai chegar muito embalada. Eu acho que o Senegal tem tudo pra ser uma grande surpresa nessa Copa do Mundo. Holanda tem uma defesa muito forte, né? Com Van Dijk, com Aqui, Van der Ven, com Van de aqui. Ven. Tem um meio-campo muito bom com Reinders, com De Jong, com o Gravenberch. Eu acho a Holanda melhor. Será, eu prefiro a Holanda. E até porque o grupo é mais acessível, né? Senegal vai ter Noruega e França pelo caminho, né? Então, mas eu acho que coletivamente Senegal é mais perigoso, cara. Mais perigoso. Também chega com vários caras voando, cara. O Sarr tá fazendo a diferença no Crystal Palace, é o melhor jogador de ataque do time hoje. O Ndiaye... Tá terminando. O Ndiaye, ele tava até pouco tempo, não sei se agora ainda é, mas ele era líder de dribles na Premier League e recuperações de bola. Ou seja, é doideira o que esse cara é capaz de fazer a diferença no Everton. Eu sou muito fã do Ndiaye. Acho um jogadoraço. O Mané na seleção joga muito e ainda joga em bom nível. Vários defensores também que jogam em nível muito alto, cara. Pô, cara, eu vou te falar, mano. Os caras jogam muito bem. Você viu a atuação do Jacobs contra o Liverpool agora, o lateral esquerdo? Espetacular. Cara, ele jogou e demais. Tem goleiro, né? Tem um goleiro que é inconstante, mas é bom goleiro, né? Vamos pôr. Tá bom. Vamos pôr Holanda e depois Senegal. Convenci você, hein, Miguelito? Não, mas é equilibrado mesmo, é parelho. Mas o debate é bom, é legal a gente expor os argumentos, né? Porque realmente é muito parelho. E agora vai ficar mais quente o debate ainda, né? Porque agora, meu amigo. Eu vou até agora a seleção brasileira. A seleção brasileira vai. Dá para colocar todos agora, né? Dá para colocar os 7 aí, não dá? Tá. Aí, a seleção brasileira começa a entrar nesse debate aqui agora, né? Agora a gente já. O Brasil Alemanha, já né? começa a aparecer nessa conversa. Eu acho que a Alemanha é a 7, acho que é meio inegável. Não, apesar da Alemanha ter encontrado um centroavante, goleador, que é o Voltemade, né? Mas o Wirtz não está jogando. Mas então. E o Wirtz não está jogando bem. A Alemanha tem pouca profundidade de pontas, né? Defesa, lateral. O goleiro não vai ser o Neuer pelo jeito. Acho que é a Alemanha mesmo. E foi mais atribulado, né? Muito. Teve impacto de treinador, rusga de treinador, diz que me diz. Os caras se aposentam cedo na Alemanha, eu acho isso meio esquisito. Os jogadores da seleção, eles largam a seleção muito rápido, sabe? Mas acho que é pra dar força. É pra dar espaço pros mais jovens, né? Acho que a cultura é essa. Né? E eu iria de Brasil agora. Eu puxo o Brasil aqui também. O Brasil perdeu o Rodrigo, né? E o Brasil tem problemas aí na lateral. Eu puxo o Brasil. Também vou nessa linha. Eu acho que a seleção brasileira ela tem uma muito boa geração. Vários bons jogadores, né? Acho que a geração brasileira é boa, mas não tem time, né, cara? A gente não tem muito claro as intenções,
A coisa foi muito confusa. Eu sinto que aqui o resto a gente consegue, com mais facilidade, identificar as intenções das seleções, sabe, coletivamente. Então, assim, eu gosto muito do potencial da seleção brasileira, mas É, eu não sei muito bem o que esperar, cara. Não sei muito bem o que esperar. Agora, a seleção eu acho brasileira que tem um Ancelotti numa Copa do Mundo, né? Então, pô, isso sim. aí é muito grande. É, o Brasil tem potencial de ganhar? Tem, mas eu acho que ele tem cinco seleções melhores. Eu acho que Também acho. é claramente esse recorte. Eu acho que Eu acho que existe sexto um lugar top tá bom. 6, claro. E o É, Brasil talvez hoje seja o sexto. eu acho que o Brasil pegou um grupo bom, mas um caminho difícil, né? O Brasil, a não ser que o caminho se abra, como acontece às vezes na Copa, o Brasil vai ter pedreiras aí por esse caminho, né? Pode ter Noruega ou Senegal logo no segundo mata-mata, Holanda ou Japão no primeiro mata-mata. O Brasil, talvez ele passe, tenha cinco mata-matas difíceis e tem todas essas questões do elenco, né? Então acho que o Brasil está um pouco abaixo mesmo. A perda do Rodrigo é significativa para o que o Ancelotti estava construindo, porque é o encaixe que estava dando certo, o Rodrigo e Vini, né? O Bruno Guimarães, vamos ver como é que vai voltar para a Copa também, né? Mas é isso. Aqui, vamos de Portugal ou Inglaterra? Acho que é as duas, né? Portugal jogou mal, né? Esse final de eliminatória, né? Aqui a gente tá falando já de Jogou muito mal. talento envolvido. São, assim, É. desde Brasil ali. Acho que a Alemanha não tem essa geração toda. Ótimos jogadores, mas não tem essa geração toda, né? Eu acho que claramente as 6 melhores gerações também estão envolvidas a partir de agora. Brasil a gente já matou. Eu acho que Portugal pode ser a próxima, cara. Pode ser a próxima, porque quem que tá voando, assim, na melhor. Quantos jogadores de Portugal chegam na Copa do Mundo em sua melhor versão? Bruno Essa pergunta é Fernandes? boa. Bruno Fernandes tá na melhor versão da vida dele. Essa pergunta é boa. Pouquíssimos. Os laterais não estão. O Nuno. O O Nuno Nuno. estava melhor na temporada passada, né? Não, mas eu Temporada digo assim, passada. num Mas recorte ainda de tá temporada bem. passada, ele tá meio que no momento do auge da carreira. Tá no momento do Bru- auge. O, o Bruno Fernandes, o Nuno, acho que o E Rubem os, Dias ainda tá num os, nível dois, e os muito dois do bom. PSG no meio, né? Os dois do PSG. Vitinha e João É, Neves. metade do time. Metade do Metade do time. time. Que a gente não sabe se vai ser esse time, né? Porque o Martini sempre muda, né? Às vezes ele põe o João Neves de lateral, né? Tem essa, tem essa dificuldade, né? Mas é um time muito forte, muito Não, é forte. muito forte, é muito Ah, forte. tem os meninos no banco que entram bem, que dão calor, né? O Francisco Conceição, o Trincão, botam uma correria no segundo tempo, É, né? mas eu iria de Portugal aqui. Apesar do título da Liga das Nações, Portugal se mostrou muito forte nesses grandes jogos, Ou mas acho que Inglaterra. então, a questão né, se você pegar o fator eliminatório, Portugal está atrás, né? Porque Portugal terminou muito mal. Portugal terminou sofrendo contra a Irlanda, sofrendo contra a Hungria, teve que chegar no último jogo contra a Armênia, precisando ganhar, né? E Portugal tem um grupo difícil. Eu acho que a Inglaterra está jogando um pouco mais de bola nesse momento, apesar do nível ser pau a pau, né? Então, então em quarta a Inglaterra, que é um absurdo também, né? Você tem Palmer, Bellingham, Eze para uma posição só, né? O Morgan Rogers, tudo para jogar numa posição Foden. só. Não, Foden, você tem talentos, você tem talento em todas as posições, né? Do meio para frente. É uma seleção forte também, muito forte, que está no caminho do Brasil aí nas quartas de final, né? Se tudo andar como combinado, né? É. Agora chegamos ao top 3, Pierito. Quem você puxa aí para a terceira colocação? O bronze aí. Quem para você das três tá pior? Menos melhor, digamos assim. Cara, eu acho que tem um componente aí que é essa Argentina sem a pressão de ter que ser campeã, com os caras meio que do Last Dance do Lionel. Eu respeito muito essa seleção argentina nessa Copa, cara. A gente viu, né, quando eles, pô, vamos jogar aqui contra o Brasil, vamos motivado aqui, sem pressão. O Brasil não viu bola, cara. Bem, cara, era o Brasil ali, reta final de Dorival.
eu tenho sérias preocupações, assim. E o time do Deschamps, ele segue sendo um time de muito talento, muito competitivo, mas que não é um time que é capaz de encantar em grandes jogos, né? Ele te enrosca e tem muito talento. Eu acho que a Argentina ela tem mais capacidade de fazer um jogaço do que a França tem. Isso já. Eu estar falando isso já dá sinais de quem eu acho que é a primeira do ranking, né? Sim. Eu acho que a Espanha é a melhor seleção do mundo hoje. Então, a Porque loucura é. coletivamente Eu falo. a Espanha tem mais capacidade de te deixar na roda, não te fazer jogar. Coletivamente é claramente a seleção que tem o ciclo mais coeso, venceu a Euro de forma indiscutível, vai ter o seu melhor jogador chegando bem, que é o Yamal, acho que ele vai chegar. Ele tá numa ascensão durante a temporada pra chegar de novo voando na grande competição. Eu acho que a Espanha tem tudo aqui pra poder te colocar em problemas. Então, pra mim, a Espanha é a melhor. A minha ordem aqui, vai, Miguel, eu vou te dar o meu top 3. É. Espanha primeiro, Argentina em segundo, França terceiro. Então, esse Argentina e a Espanha é primeiro. Eu acho que ela é favorita. Eu acho que o que pode tirar o favoritismo dela é a condição física do Nico e do Lamine, né? Porque o Nico não tá jogando. Vamos ver como ele vai Temporada voltar para a complicada, né? Copa. Temporada complicada dele, né? Se o Nico chegar voando na Copa, aí é uma coisa. Se, por exemplo, ele não conseguir jogar a Copa ou jogar meia boca, a Espanha já perde a sua potência do lado esquerdo, né? O Merino foi Mas muito você importante tem. nas eliminatórias. O artilheiro do time tá machucado também. Então, sim, então, tem que ver como é que vai chegar fisicamente, mas assim, como a gente não tem o cenário o cenário físico de junho ainda, a Espanha hoje é a favorita por ser uma seleção que controla jogo e tem um jogador que é espetacular, que tem o drible e tal, né? Apesar de que a Espanha não tem uma defesa e um goleiro tão confiável assim, né? Tem esse ponto fraco, né? Mas Aliás, eu acho que O Hausen é bom, mano. O Hausen é bom. Então, mas o Hausen e o Kubarsi são jovens, é capaz até do O Lenormand ser titular Lenormand. na Copa, né? É. E assim, eu acho que o Juan Garcia poderia ser o goleiro da Espanha, né? Porque ele é muito mais goleiro que o Unai Simon, né? O Unai Simon não é um goleiro tão confiável assim. Mas enfim, aí a Jogador de escolha do seleção, né? treinador, né? Ele é um bom goleiro de futebol de É, seleções, né? pois é, exatamente. É, então, eu achei muito curioso o que você falou da Argentina ter mais poder de fogo que a França, pensando no jogo coletivo, né? Porque se for pensar em talento, a França tem muito mais, né? Se você for comparar talento em todas as posições, zagueiro com zagueiro, lateral com lateral, volante com volante. Volante Volante até com que é volante não. equilibrado, mas Volante com volante não. Aí volante com volante é equilibrado. eu acho que a gente já tem Volante com meio-campistas volante é melhores. equilibrado. É. É equilibrado. Talvez a gente seja um pouco melhor, mas no ataque você tem Cherki, Olise, Dembélé, Doué, Barcola, Mbappé, uma profusão de jogadores ali, né? É, dois trabalhos muito longos, né? A Vamos Argentina vai. colocar a Argentina em segundo. A Argentina vai de Messi e É, Juliano à frente, né? Lionel e Julian Álvares, né? a Argentina não vai ter o seu zagueiro, que para mim talvez não sei nem se é titular, mas acho que tecnicamente é o melhor que a Argentina tem na safra atual, que é o Foyt, né, que está fora da Copa. Então vai ter que ir de Romero e Otamendi, né? Ou Lisandro, né? Ou Lissandro, né? Ou Lissandro, exatamente. Que é o mais A baixo, França mas é vem um no zagueiro de mais qualidade. a França vem no Last Dance do Deschamps, né? No Last Dance do Deschamps. Vamos para a Argentina em segundo, vai campeã, atual campeã. Mas eu tenho Mas dúvidas. É bem embolado isso aqui. é muito embolado. Mas chega nesse nível, é muito embolado. Vamos pôr a gente em segundo e a França em terceiro. Vamos respeitar o pódio da campeã, né? De repente a finalíssima aí, se a Argentina ganha a finalíssima, né? Da Espanha, ela já ganha moral, né? Então ficou assim, então, só o nosso top 10 para a gente repetir: Espanha em primeiro, Argentina em segundo, França em terceiro, Inglaterra em quarto, Portugal em quinto
Em sexto, o Brasil. Em sétimo, a Alemanha. Em oitavo, Senegal, nossa surpresa. Em nono, a Holanda. Em décimo, Marrocos. Escreva nos comentários o que você concorda, o que você discorda do nosso Power Ranking, certo? Aí o Piero dando uma passeada para relembrar as nossas escolhas. Piero Fiorelli, sempre muito bom ter você aqui, né? Aqui e aí, que esse vídeo está no seu canal também. E grande abraço, fala para a galera onde que te encontra, onde que te vê, onde que te segue. Valeu, Miguelito. Um abraço pra você. Sempre um prazer. Quando quiser, a gente grava. Sou muito fã de Miguel Fortunato. Cara, eu tô todas as manhãs na live do André Rene. Faço outros produtos lá na TNT também. Um lado mais bem-humorado eu apresento no de Sola. Tem um canal também chamado Inside the Box junto com o André Pseudo, que a gente fala mais de futebol inglês também. Que é principalmente de Premier League. Então, joga em todas, Miguelito. Tem a seriedade, tem o futebol brasileiro, tem bastante de Europa, tem também um pouco de humor. A gente vai jogando um pouco de todas e aí cada um escolhe qual que é o melhor caminho. Muito bem, é isso. Então acompanhem, sigam também nas redes sociais o nosso querido Piero Fiorelli. E a gente se vê no próximo vídeo. E navegue aqui no canal, que tem muito vídeo para vocês verem das repescagens, pré-Copa do Mundo, tudo para você ficar bem informado. Grande abraço e até a próxima.